Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo esse podcast. Hoje a gente tem um convidado super especial aqui, que é o Márcio Lucas. Mas antes de passar a palavra para ele, eu queria me descrever. Eu sou a Ana, eu sou fundadora da Quatro Hábitos, sou uma mulher 50 a mais, morena, de olhos castanhos, sobrancelhas grossas, sorriso convidativo. Estou com um vestido branco de uma alça só. É, E tô com os cabelos presos, cabelos castanhos e estão presos com um coque. E a gente está aqui com o Márcio Lucas, mais um convidado especial. Obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Eu acho que vai ser uma conversa muito interessante. Vocês vão descobrir muito em breve. E aí eu começo. Você quer fazer a sua descrição? Vamos lá. Meu nome é Márcio Lucas, eu sou branco, cabelos pretos, ondulados, tenho os olhos também pretos, tenho uma estatura baixa e digamos que eu sou magro, né? Pelo menos as pessoas me enxergam dessa forma. E eu pretendo continuar desse jeito. Boa. Isso é muito bom, visão de futuro. É isso. Muito bem. Então, a gente tem uma dinâmica aqui ótima. Que primeiro, não te mandei nenhuma pergunta, então realmente é sempre tudo super espontâneo. Legal. Mas a gente começa perguntando da sua história de vida. Quem que é o Márcio Lucas do 0 aos 15 anos, mais ou menos? Bom, vamos lá, desde que eu me entendo assim por gente, vamos dizer assim, né, acredito que lá pelos meus 5 anos, 5, 6 anos, né, sempre fui uma criança mais observadora, né, mais quieta, mais observadora, não fui muito arteiro, minha mãe até comenta isso, sempre fui uma criança mais quietinha, né, mais obediente, e aí ao longo dos anos, né, dos meus 5 aos 15, vamos dizer assim, continuei dessa mesma forma, né? Sempre um pouco mais observador, um pouco mais quieto, não muito comunicativo, né? Uma certa timidez, era um pouco introvertido até os meus 20 anos, digamos assim, eu era um pouco introvertido, um pouco mais tímido, né? E aí os desafios da vida me fizeram um pouco mais comunicativo, um pouco mais aberto, um pouco mais dinâmico. Muito bem, muito bem. Então começamos a descobrir. Eu faço isso muito para que as pessoas lá do outro lado comecem a construir o seu personagem de acordo com as suas lentes. Porque a gente fala muito que assim, a gente fala, emite, né, a nossa comunicação, mas a pessoa do outro lado recebe da forma dela, Uhum. né? Então ao invés da gente colocar isso numa caixinha e fazer uma definição muito encaixada, a história de vida vai contando um pouco e as pessoas lá vão construindo esse personagem, Perfeito, não muito é? legal. Mas assim, você tem um episódio da sua vida pessoal que eu acho que nós não somos só vida profissional e vida pessoal, né? Eu acho que nós somos um todo. A gente leva as Sim. coisas para onde a gente vai, né? Então você leva a sua casa para o seu trabalho, você leva o seu trabalho para casa. Isso é uma realidade. Não adianta as pessoas acharem que separa as coisas. Eu acho que isso não existe. Mas você se casou muito cedo, né? Sim, sim. Me casei com 20 anos de idade. Ah, esse foi o grande marco dos 20 É isso anos. aí, 20 anos de idade. Então, inclusive esse movimento foi o que me fez, né, vamos dizer assim, desenvolver, né? Mudar do lado mais tímido, né, de uma pessoa mais tímida, mais introvertido, para uma pessoa um pouco mais comunicativa. Não diria extrovertido, mas uma pessoa mais comunicativa mesmo, né? Que acabou tendo que se posicionar, tendo que enfrentar os desafios da vida. E aí isso foi moldando a minha personalidade, digamos assim, né? Fui desenvolvendo esse lado, né? Um pouco mais comunicativo, um pouco mais dinâmico, né? Muito E menos bom. tímido. E ele não casou com qualquer mulher, né? A Leninha tá aqui nos bastidores acompanhando a gente. É uma pessoa muito especial, então tem essa história que por trás de um grande homem tem uma grande mulher, e tem uma força muito grande nessa essa Sem união do dúvida. casal na jornada da vida. Mas vamos lá, vamos parar de enrolar um pouquinho, vamos falar de outras coisas. Bom,
E aí você casou e aí eu falei assim, bom, agora eu tenho que ter uma profissão. Como é que foi Sim. isso? Bom, no início, né, eu não tinha uma profissão definida, né? Eu trabalhava na área comercial, numa empresa de varejo, né, e na área operacional. E ali eu, como sempre fui observador, sempre curioso, sempre procurando entender como funcionam as coisas, né, entendendo os porquês, né, porque eu sempre fui assim, né, quando delegavam alguma atividade para mim, eu queria entender os motivos, né, a origem, onde começava, onde terminava, por quê, para poder entender de fato, e não somente executar sem entender o propósito daquela atividade. E aí o gestor que eu tive observou, né, esse meu comportamento, esse meu perfil e me convidou para a área administrativa, né, e aí foi onde tudo começou. Eu comecei a cursar administração de empresas, né, e sempre olhando para processos, comecei a olhar mais a empresa, aonde eu poderia ajudar na questão da redução de desperdício, perdas, melhorar os controles, otimizar as atividades para um resultado mais otimizado, um resultado melhor. Então ali eu já estava exercitando a questão de melhoria de processos, né? Um olhar de melhoria de processos, né? Um olhar para os pontos mais relevantes daquele negócio, daquela empresa, né? Para identificar como eu poderia ajudar, né? E aí eu fui me desenvolvendo na área administrativa, né? No geral mesmo, né? Recebimento de materiais, na área contábil, área de faturamento, né, toda a parte administrativa, processamento de dados, naquela época tinha uma área de processamento de dados, né? E aí fui me desenvolvendo e fui também desenvolvendo algumas atividades de controle, Pô, né? De controle, controle de perdas, controle de validade, controle de estoque, principalmente, né? Cumprimento, desvio. desvios, né, de mercadoria, cumprimento de regras, né, estabelecendo regras, apoiando no estabelecimento de regras. Então foi muito intuitivo, né? Não foi eu vou trabalhar para essa finalidade. A finalidade era apoiar a empresa, Perfeito. era dar o meu melhor, né? Ajudar naquilo que, ao meu ver, naquele momento, era importante, né? Com uma visão de controle, de otimizar processo, né? De padronizar. Então foi Perfeito. nessa linha. É o que popularmente hoje, não tão popular, né? Porque as pessoas gostam de falar difícil, é compliance. Compliance, controles internos, Perfeito, conformidade. perfeito. Então, e aí, o nosso podcast, ele chama da teoria ao hábito, ou seja, trazendo pessoas que estão implantando essa parte de governança, a parte de ecológico e social, dentro das organizações, porque a gente sabe que nas manchetes o ESG está aí, mas internamente ainda tem um desafio muito grande das pessoas internalizarem o propósito disso, e vamos dizer que tropicalizar para a sua empresa, de acordo com a sua realidade, e saber o que fazer, né? A gente Uhum. entende que tem aí muitos profissionais de C-level, CEOs inclusive, e diretoria que não sabem qual caminho pegar. Então, eu acho que pela natureza do que eu faço e pela minha jornada mesmo, o mundo me coloca pessoas muito interessantes e muito especiais, e o Márcio é uma dessas pessoas que tem uma visão também muito interessante sobre isso, né? Então, uma das coisas que me chama muita atenção no seu trabalho, é a forma com que você trabalha, assim, hoje você trabalha como auditor. Como é que você se classifica? Isso, na verdade, assim, né? Eu tenho uma profissão meio. Na verdade, eu atuo de forma multidisciplinar, né? Eu costumo usar esse termo, porque é o que, na verdade, traduz, né? Porque
hoje eu sou responsável por uma área de conformidade, Perfeito. né? E dentro dessa área de conformidade nós temos algumas frentes, né? Uma de auditoria interna, a outra de compliance, né? Riscos, gestão de riscos, controles internos e qualidade. Nossa. Então, são engrenagens, né, que estão quando bem interligadas. colocadas, funcionam muito bem. A auditoria já é uma terceira linha de defesa, né, da governança. Dentro da governança, a gente tem ali as áreas mais consultivas, né, que é o compliance, gestão de riscos, controles internos, qualidade, né? A segunda linha está mais próximo dos gestores, que é a primeira linha de defesa, né? E apoia, né? Um trabalho mais consultivo, mais construtivo, desenhando soluções. E a auditoria vem para verificar a efetividade de todo o processo. Então ela permanece um pouco mais apartada dentro dessa estrutura da conformidade. Perfeito. E aí o que a gente tem percebido, assim, que é uma prática comum, assim, primeiro, às vezes, dependendo de como é a cultura da empresa ou como ela coloca, assim, pessoas chegam com missões dentro das organizações, né? E muitas vezes os próprios auditores, a missão deles é não deixar nada acontecer fora da conformidade. Perfeito. Né? E numa das nossas conversas me chamou muita atenção da sua posição como, tá, entendi o que vocês querem executar aqui, como que eu posso ajudar a viabilidade disso ser executado, né? Porque isso muda muito a dinâmica do próprio jogo, né? Então, Sim. assim, isso abre possibilidades para as empresas terem inovação, por exemplo. Sem Porque dúvida. muitas vezes, sempre a palavra é não, né? Nunca, não, isso não pode. Mas aí não dá caminhos para que as coisas se executem, né? Exato. Então, eu queria entender um pouquinho dessa sua lógica, que é uma lógica completamente diferente do que eu vi por aí em outros lugares. Tá. Bom, eu vou trazer um exemplo, né? Tentar exemplificar aqui uma questão hipotética, né? Quando a gente vai a campo fazer uma auditoria em um determinado processo, digamos que um processo de suprimentos, na área de suprimentos, a gente vai avaliar a efetividade do controle na contratação de um prestador de serviço, né? E aí, se essa contratação seguiu todos os controles, né? Se está alinhado às diretrizes, né? Esses controles estão alinhados às diretrizes das políticas, enfim. Isso é uma auditoria padrão, né? Que geralmente as pessoas pegam a regra, que é a política, e verifica a efetividade do controle. Mas a auditoria que a gente executa na empresa, ela tem uma abordagem mais consultiva do que detectiva, né? Porque a maioria das auditorias identifica se você está em conformidade, não está em conformidade, há um risco naquela atividade, não está ok, né? Está cumprindo, o controle efetivo. A gente vai um pouco além, né? Porque, primeiro ponto, a gente precisa entender por que aquela atividade está sendo executada daquela forma e não da maneira em que está estabelecida na política, na diretriz, né? Porque muitas vezes, né? Eu digo muito porque, por experiência própria, a gente tem se deparado com esse tipo de situação. Muitas vezes, o descumprimento, no primeiro olhar, é uma necessidade não observada. Perfeito. Né? E aí o que eu quero dizer é o seguinte: a gente precisa entender a causa, né? Os porquês daquela atividade, né? Então, e aí a gente entende, e a gente precisa ouvir muito o auditado, né? Porque o auditor, ele ouve, né? Ele precisa ouvir, né? Ele tem que ter a escuta bem apurada, ele precisa ter a paciência para entender o processo, para ouvir o auditado, porque muitas vezes ali o auditado ele está pedindo uma ajuda, um apoio. Perfeito. Né? Então, se eu simplesmente colocar um X naquilo que não está alinhado
com a política, eu vou perder a oportunidade de uma melhoria de processo. Então a gente entende se aquilo de fato é um desvio, simplesmente por um não entendimento da regra, né, por falta de comunicação, né? Se é má fé, em algumas situações a gente abre uma frente investigativa. Ou se há uma oportunidade de redesenho do processo. Perfeito. Então, a gente tem essas 3 possibilidades. E na maioria das vezes é uma oportunidade de redesenho de processo. Porque quando essa política foi estabelecida, esse ponto não foi observado. Então, quando a gente vai construir as políticas da empresa, a gente precisa envolver as áreas, para a gente ter, de fato, um documento que reflita a realidade, que atenda às necessidades, né? Então, a gente identificando essa oportunidade, a gente direciona para a área de controles internos, a área de riscos, que vai apoiar essa área no redesenho daquele processo, daquele controle. Então, o redesenho ele vai trazer, e aí a gente tem alguns olhares para o desenho do controle, né? É um desenho que vai trazer um controle maior, simplesmente porque ali tem um risco relevante, ou é um desenho que vai trazer um ganho de performance, um redesenho que vai trazer um ganho de performance, né? Muitas vezes a gente identifica uma oportunidade de otimização do processo e até de automatização daquele processo. Muitas vezes o processo ele é realizado por 3, 4 pessoas em algumas planilhas eletrônicas, e você redesenhando o processo, 2 pessoas executam. E muitas vezes você tendo o sistema, você otimiza o processo, né? Você tem um ganho de performance, uma governança maior. Perfeito. E aqueles profissionais envolvidos, né, e que executavam atividades operacionais têm a oportunidade de se desenvolver profissionalmente, porque eles vão ter a oportunidade de trabalhar de uma forma analítica, desenvolver um trabalho analítico, né? Então eles passam a ser mais analíticos do que executores operacionais, né? Então a gente tem esse olhar, né? E a gente tem melhorado muitos processos, né? Então a gente vai na causa raiz, né? Então é muito fácil você identificar uma inconformidade e dizer, olha, tá errado, tá certo. Tem que entender por que foi executado dessa forma. Perfeito. Eu falo isso muito que os operadores de chão de fábrica, que a gente chama, né, que são aqueles Sim. que estão com a mão na massa, etc., eles estão enxergando algumas coisas que a gente não está. Sem dúvida. Né? Às vezes tem uma parte de não entender muito bem as políticas de controle, né? E às vezes as regulações, etc., que envolvem, né? Que tem aquele porquê do processo ser daquela forma, mas eles enxergam também formas de que o trabalho fica mais bem feito, mais bem executado, com mais resultado, com essas pequenas mudanças, que às vezes, muitas vezes, as próprias políticas dos processos, às vezes, não são construídas pelas pessoas internas, né? A gente sabe que tem empresas de consultoria que fazem essas construções, lógico, mas analisando com um olhar de fora e não com um olhar operacional. Uhum. E aí é quando essas fricções, essas restrições acabam aparecendo e às vezes cria um processo de que é muito pior, né, para a empresa executar do que algo que às vezes o colaborador que está lá operando, fala isso aqui não faz o menor sentido, né? Sim, sim. E aí, você falando dessa forma, me ocorre aqui uma reflexão que eu provoco, né, durante alguns treinamentos, ou até mesmo durante as auditorias, ou em reuniões, né, com gerenciais e até mesmo em comitês executivos, que o compliance, né, ele não pode burocratizar o controle, né, ele não deve ser um limitador, né? Então, e eu tenho que reforçar isso porque, culturalmente falando, as áreas enxergam a gente como uma área que vai burocratizar, vai limitar, né? Eu sempre tenho que estar dizendo, olha, o compliance ele tem que estar no negócio, né? E não fiscalizar o negócio.
ele tem que Perfeito. estar no negócio. O compliance, ele permeia as operações. Então, ele não pode engessar, né? Ele tem que percorrer os processos, né? Percorrer as áreas de negócio, né? E não engessar. Identificar um risco, foi identificado um risco, vamos desenhar um controle. Não há um negócio sem risco, todo negócio tem um risco. Isso. O importante é a gente conhecer o risco, o impacto que ele pode trazer. Então, quando o risco ele é um risco conhecido, a empresa pode tomar uma decisão, né? Vai tomar uma decisão. É um risco assumido, né? Ou a gente precisa desenhar um controle compensatório para aquele determinado risco. Mas eu preciso respeitar a dinâmica do negócio, Porque senão tá lá né? tudo. Senão eu vou ser o fiscal do processo, a gente vai ser uma área em que a empresa vai enxergar, as áreas de negócio, eles vão enxergar a gente como uma área que vai burocratizar, que vai travar, e eles não vão comprar essa ideia, né? E o compliance ele tem que ter vai ter um trabalho consultivo. Então, quanto mais próximo da operação, né, mais entendimento a gente tem e mais a gente consegue ajudar. E aí o compliance ele acontece Perfeito. pelo comportamento e pelas atividades da própria operação. Não, isso que você falou é super importante da gente jogar um holofote, que é sobre a tomada de decisão, né? Então, quanto mais você tiver dados, né, quanto mais governança você tem sobre os processos e apontando, né? Tipo, chega um momento que assim, precisaremos quebrar alguns pires. Uhum, E aí, as tomadas de decisão, eles podem decidir quais os pires que serão quebrados, exato. né? E assim, quais são aqueles que oferecem menos risco para o processo e que a gente continua fazendo a roda girar e continua avançando. Então, ter conhecimento sobre o todo, né? E sobre os riscos que cada um oferece, eu acho que é um dos maiores poderes hoje que um conselho consultivo, por exemplo, tem, né? Perfeito. Porque é onde ele entende para que caminho vai. Sem dúvida, sem dúvida. A área de conformidade, ela tem essa função, né? Ela precisa apresentar, né, para os acionistas quais são os riscos corporativos mais relevantes, né? Esses riscos precisam ser avaliados, ou seja, quais são os controles e qual é o nível de efetividade desses controles. Eu preciso ter controles para responder esses riscos, né? E quais os riscos em que o controle ele mitiga, mas ele não elimina, né? E quais os riscos em que a empresa precisa assumir, né? E se tomar a decisão em assumir esses riscos, quais são os impactos? Isso a gente precisa oferecer para os acionistas, para o conselho, para que eles possam tomar a decisão. Perfeito. E assim, o mundo é dinâmico, né? Sem dúvida. Então, não é que o risco de hoje é o mesmo risco de amanhã, nem é o mesmo risco de ontem, Jamais. né? Então, assim, as regulações acontecem, o cenário muda, principalmente assim, quando a gente tem cenários políticos, Sim. a gente tem agora também as questões de mudanças climáticas. Então, deve ser uma loucura isso daí, né? Porque Muito. todo dia tem um risco novo aparecendo. Exatamente, exatamente. E aí, assim, as empresas, como eu atuo no segmento de serviço, né, nós atendemos uma quantidade muito grande de clientes com diferentes culturas, com Nossa, diferentes necessidades, com diferentes temperamentos, né? E nós temos que nos adaptar para atender da melhor forma possível. Então, as exigências de mercado, elas vêm juntamente com as necessidades dos clientes, e a gente tem que se adaptar, né?
Então a gente precisa ter uma espinha dorsal bem desenhada, né, para que a gente tenha um padrão de governança e que atenda às principais necessidades de todos os segmentos, né? E que não seja tão, como é que eu posso dizer, custoso, né, vamos dizer assim, atender uma particularidade num determinado cliente. Porque Perfeito. vai ter uma particularidade de um redesenho, de um processo, ou de uma necessidade de, exemplo, uma inovação, né, de um atendimento, de um serviço. Né? Ele precisa ser muito bem desenhado, porque o processo ele tem atividades ali dentro, ele tem riscos, então a gente precisa redesenhar esse processo. Mas, se isso começa a se tornar uma constante, a demanda começa a crescer, eu preciso revisar a minha espinha dorsal. Eu Perfeito. preciso verificar se eu trago isso aqui para dentro, porque eu começo a onerar as áreas, eu começo a onerar a minha própria área, né? Então a gente tem que estar atento, né? Às demandas dos clientes, às necessidades, versus aquilo que a gente já tem desenhado, versus ao esforço que a gente vai ter. Porque dependendo do esforço, não vai fazer tanto sentido. Então a gente tem que apoiar a empresa nesse sentido, né, de apresentar, ajudar, né, num olhar de risco para o negócio, né, quando a gente participa, por exemplo, de um desenho de um novo produto, de um novo serviço, a gente vai mapear quais são os riscos. Perfeito. E um dos riscos pode ser assumir uma responsabilidade e que lá na frente ela não vai sustentar, por exemplo. Perfeito. Não, eu estou aqui pensando que vocês são quase que uma dinâmica de startup, que a gente, né, começa de manhã com uma coisa e de repente, espera aí que mudou, veio para A cá. dinâmica é bem parecida. E eu imagino, inclusive, que vocês devem avaliar o próprio contrato, né? Às vezes, com um novo cliente, avaliar quais são os riscos de assinar este contrato com esse novo cliente, entendendo que ele pode trazer demandas específicas que, quando isso Sem acontece, dúvida. né? De ter um perfil que tem uma demanda específica e que precisa ser atendida. Sei Sem lá, vou aqui atender a Petrobras nas plataformas de petróleo, entendeu? Sei lá, uma coisa assim bem específica, onde seus funcionários vão ter que pegar um helicóptero para ir para lá, ficar 50 dias. Então, assim, tem muitas realidades, né, dentro desse Exatamente. universo que, pelo menos, é divertido, né? E assim, exato. Né? Não tem Eu acho muito. monotonia. Eu acho. E porque tudo é risco. Né? A gente olha muito essa questão do risco. Né? O olhar é sempre do risco. Né? A partir do momento em que você mapeia os riscos, eu digo que a magia acontece. Por que a magia acontece? Porque quando você conhece os riscos, automaticamente você precisa também entender quais são as atividades de controle, né? E se essas atividades são efetivas ou não. E aí a gente vai trabalhar, né, na efetividade dessa atividade. E quando a gente sai de um trabalho como esse, a gente sai conhecendo o processo a fundo, né? E tudo partindo de um mapeamento de risco, né? E quando a gente mapeia o risco, a gente conhece de fato todo o processo e consegue suportar, né, reportar informações importantes para a tomada de decisão. Olha, essa situação aqui, exemplo, este processo aqui eu tenho 50 riscos mapeados. E dos 50 riscos mapeados, 80% não tem controle. Meu Deus, Né? O controle está na pessoa. entendi. Nós não temos um nível de maturidade de controles internos razoável. Nós temos os processos sendo executados de maneira informal, né? E o controle está na pessoa, ou seja, e aí a gente precisa confiar na pessoa, na índole, Exatamente. na conduta, e pessoas sofrem pressões, né? Pessoas precisam tirar férias,
né? Então, os controles, eles precisam estar documentados. Esses controles precisam ser revisados periodicamente. O processo é dinâmico, ele muda, né? Então, quando a gente identifica uma série de riscos sem controle, né? E a gente fala de controle, controle de fato documentado, porque a atividade de controle ela existe, mas ela não é documentada. Hoje ela é feita de uma forma, amanhã ela pode fazer de outra. É um controle não efetivo, é um controle informal, é um controle não formalizado, né? Então a gente precisa fazer um redesenho de controle que vai passar pela padronização do processo, formalização deste processo padronizado. Quando a gente traz para um instrumento normativo, a gente precisa implementar esse processo, porque ele está no papel, mas ele precisa ser executado. Então, muitas empresas hoje têm as suas políticas atualizadas, mas quando a gente vai para a área, muitas vezes aquilo que está no papel não está sendo executado. Isso é muito comum. Então, a gente precisa garantir. A política ela só está implementada quando a gente observa que aquilo que está na política está de fato acontecendo. E aí a gente garante uma governança no processo. Então, aí eu vou puxar aqui uma coisa que me veio, que na verdade eu trouxe muito também para a nossa lógica, que é o uso da tecnologia. Sim. Né? Hoje, no mundo que está, a empresa de vocês tem quantos funcionários? 24 mil funcionários. 24 mil funcionários. Então, como que você faz um controle desse tipo sem tecnologia? E aí você estava falando, e eu estava justamente lembrando, por exemplo, de alguns casos que acontecem conosco, né? Então, nós temos uma plataforma de monitoramento de resíduos, onde a gente atua internamente dentro do próprio gerador de resíduos, então a gente controla quanto de resíduo aquilo ali está sendo gerado e para onde que está indo, documentação, etc. E o que aconteceu com muita frequência, e aí a gente vai entendendo o tamanho desse impacto, e assim, a gente também não pode ser leviano de apontar nenhum dedo, mas os dados que a empresa de coleta e transporte reportam, eles não batem com os dados que a gente mede internamente. Porque a gente tem um motorista, né? Então, assim, tem um motorista que faz a coleta e aí ele conta o número de sacos, ou que é o caso aqui em São Paulo, mas o lixo é autodeclaratório no mundo inteiro. Então, tem um número que às vezes lançam num manifesto que ninguém sabe o que é, porque ninguém tem nenhum critério de medição sobre isso. E aí ele vai parar num descarte, que pode ser um aterro, ou pode ser uma empresa que comercializa resíduos, enfim, recicláveis. E aí o que a gente percebe um grande buraco daí é que se o motorista tiver algum problema financeiro, má fé, ou enxergou uma oportunidade de uma fragilidade de governança, junto com a pessoa que recebe isso do outro lado também, e ali eles entram num acordo, pronto, já foi. Então, o que a gente percebeu muito com o nosso trabalho é que a gente começou a trazer dados, e aí começou a falar assim, olha, hoje a frase que a gente fala é, se você não monitora seus resíduos, alguma coisa você está perdendo. Ou você está pagando mais pelo seu resíduo do que você está gerando, e você não sabe disso, né? Porque a gente tem essa figura do motorista que declara lá o quanto que ele coleta e depois o outro lá só valida, então você não consegue controlar isso. Ou você está perdendo porque se você tem resíduos que têm algum tipo de valor e está sendo comercializado, pode estar sendo declarado a menos, e aí tem um a mais ali que pode estar sendo desviado. Ou você nem sabe que você tem esse resíduo valorizado, né? E não sabe nem quanto que você gera. E nem sabe quantas oportunidades que isso pode ser transformado em coproduto, enfim. Tem uma série de perdas, né? Fora riscos de multa, por descarte incorreto, porque também tem isso, pode declarar que descartou no aterro sanitário, na verdade descartou em outro lugar e embolsou uma parte do que foi, que seria para o aterro. Então, assim, tem muita fragilidade dentro disso. E aí o que a gente percebeu é que a tecnologia veio para fazer essa diferença, para dar esse passo
a mais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do que você usa de tecnologia hoje lá, para fazer esse controle todo, porque isso não é no dedão, eu tenho certeza Não, disso. não é. Não é, não é, não é. Então, a gente tem tecnologia em todas as áreas, em todas as áreas que estão sob a minha gestão ali. Então, dentro da auditoria interna, a gente tem uma ferramenta que traz os principais riscos, né? Então, a gente já tem uma visão dos riscos mais relevantes para desenhar o nosso plano de auditoria, né? Na área de controles internos e riscos, a gente tem matriz de riscos sendo monitorada via sistema, né? Condicionando as áreas a reportarem as evidências das atividades de controle frequentemente. Então, e esse processo nada mais é do que você estabelecer um ambiente de controles internos padronizado dentro de um departamento. A gente mapeia uma área, por exemplo, o RH, né? Nós temos lá 109 riscos mapeados, né? E a gente tem também todos os controles catalogados dentro da ferramenta com os riscos. As periodicidades também estabelecidas e validadas com o gestor, e a ferramenta cobrando dentro daquela frequência alinhada, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, o nosso plano de auditoria dentro desta área, a gente faz auditoria com base em risco, né? Então a gente faz auditoria destes controles já reportados, o que dá na verdade, proporciona uma velocidade, né? Permite um ganho, né, de velocidade na auditoria. Ao invés da gente iniciar um processo de auditoria, fazendo uma reunião, solicitando as documentações, a gente já tem todo o material que vem que vem subindo, né? Eles vão fazendo eles vão fazendo o upload desses controles, e aí a ferramenta vai dando ok, né? E vai cobrando no próximo período. E a gente, quando desenha o nosso plano de auditoria, a gente inclusive pode estabelecer por processo. Não precisa auditar a área inteira. Vou auditar só o processo de admissão. Eu vou estabelecer uma auditoria semestral na admissão ou na folha de pagamento, no processamento da folha, né, que é mais crítico. Eu vou colocar 3 auditorias. Então, a gente vai auditar o que os controles, o que a área já subiu de controle, né? Mas você audita 100% desse recorte. 100% desse recorte. Perfeito. E 100% desta área dentro de um período de um ano, né? Então, a gente não impacta a produtividade da área, porque a gente aciona a área eventualmente, porque os controles já estão na ferramenta, né? E quando a gente avalia esse controle, a gente avalia a efetividade do controle e a oportunidade de otimização ou automatização desse controle, né? Ou até a identificação de um risco não mapeado. Então, a auditoria, ela tem a área de controles internos de riscos, ela tem a função de atualizar sempre essa matriz de riscos e verificar se os controles estão sendo reportados. Uhum. E a auditoria faz o trabalho dela em cima desses controles reportados, né? A auditoria tem essa ferramenta, tem uma ferramenta em que a gente ela já traz os riscos, conforme eu havia falado, né? Então hoje a gente tem alguns processos críticos dentro da organização, em que a gente monitora. Essa ferramenta, ela está integrada, né, dentro de 2 dos principais ERPs dentro da organização, né, onde a gente identifica quais são os processos mais críticos, né, e essa ferramenta traz quais são os indícios de inconformidade. Perfeito. E isso é vivo, e a gente desenha o nosso plano de auditoria periódica, nos processos mais críticos, né, semestral, trimestral, anual. Isso vai depender do nível de criticidade.
Ou seja, na verdade, o que eu tô ouvindo aqui, você me corrija se eu tô falando besteira, porque isso é 100% espontâneo, gente. Uhum. Mas o que eu tô vendo é o seguinte, às vezes, os processos de auditores externos, por exemplo, que entram dentro da empresa de períodos em períodos, etc. Primeiro, às vezes essas auditorias já são meio que agendadas, então as pessoas estão meio preparadas para aquele Sim. momento. E a gente percebe, assim, muito em alguns clientes nossos que quando eles entram em parafuso, a auditoria deve estar perto. Né? Uhum. Porque aí fica todo mundo procurando documento, arrumando coisa, etc. Ao invés de ter isso como uma coisa que faz parte da jornada comum, Exato. né? Faz parte do dia a dia da empresa. Então, o que eu tô sentindo é, primeiro, começa a ter um risco muito menor, porque é uma coisa que é auditada. Segundo, audita 100% daquela área e não é uma amostra, porque a gente vê muita auditoria que pega 15% da empresa, então Uhum. 15% não pode ser uma amostra da realidade mesmo como um todo. Então, o nível de governança é muito mais baixo, né? Então, tem um nível de risco muito mais alto a partir disso. E aí, quando você tem esse controle sempre acontecendo, você consegue escolher e consegue perceber, porque é isso, como é Sim, vivo, as coisas sobem e descem. exatamente. Fala, opa, aconteceu alguma coisa aqui, né? Então você consegue entender o que que é um mar de brigadeiro, né? Ou seja, assim, o que é o flow normal e quando aponta alguma coisa que saiu da normalidade, você, opa, vou ali. Então, assim, você consegue ser muito assertivo Exatamente. dentro dessa escolha, né? Exatamente. E essa é a ideia, né? Nós temos um time bastante capacitado, né? E um time enxuto, mas ele enxuto dentro de um modelo de gestão, né? Então, porque a gente tem um apoio da tecnologia, justamente por isso. Então, eu tenho profissionais analíticos, né, e não operacionais, né? A ferramenta nos traz, né, uma visão muito clara, né, daquilo que é crítico, né, para a gente poder desenvolver o nosso trabalho, né? Então não fica naquele plano repetitivo, né? A gente molda o nosso trabalho conforme a empresa se movimenta, né? Porque como o sistema ele está integrado, né? O que ontem era um risco relevante, a gente fez um trabalho e desceu e redesenhou os controles, amanhã Já não já é não vai mais. ser, né, Próximo. próximo, né? Além da auditoria e de controles internos, a gente tem algumas ferramentas também de compliance, que é uma ferramenta de background check, que a gente avalia os fornecedores, né? A gente também tem uma ferramenta, e é uma ferramenta de mercado, e aí é líder de mercado, essa empresa parceira, na gestão do canal de denúncias, né? O Perfeito. canal de denúncias já vai completar agora 10 anos de Ah, implantação na empresa, né? O processo é todo automatizado, toda a parte operacional automatizada. Então, eu tenho tecnologia no canal de denúncias na área de compliance, né? Nas atividades de avaliação reputacional dentro da área de compliance, na perfeito. avaliação de terceiros, né? Eu tenho tecnologia no monitoramento de riscos e controles. Eu tenho tecnologia também agora na auditoria, né, que eu havia comentado, e agora na área da qualidade, né, que eu assumi tem fazer 2 anos, e a gente está reestruturando, a gente já tem a tecnologia na pesquisa de satisfação de cliente, Olha que né, que é legal. na metodologia NPS. Então, a gente tem o processo todo automatizado, são 2 ciclos, né, por ano, né, e esse processo ele do início ao fim ele é automatizado, né. Então, a gente seleciona os clientes dentro dos critérios estabelecidos na norma de pesquisa de satisfação, né. A ferramenta dispara esse questionário. Automaticamente, quando o cliente recebe e responde, a gente já consegue observar em tempo real a nota que ele atribuiu, né, e eventualmente foi uma nota detratora, já os apontamentos, qual a área, né, que ele
registrou o apontamento, automaticamente a gente já abre uma ocorrência numa outra ferramenta de gestão de ocorrências e já encaminha para o gestor responsável definir um plano de ação para responder àquela situação. Ele responde essa situação, a gente analisa, valida, formaliza e devolve para o cliente. Isso, o tempo de resposta é muito rápido, né? Para uma empresa desse tamanho. Exatamente. Porque eu acho que esse é o maior desafio das empresas grandes, né? É ter um processo, ter governança sobre um processo de resposta numa velocidade. Exato. E aí esse é um processo novo, a gente iniciou o primeiro ciclo, né? E o próximo ciclo agora que a gente vai iniciar em maio a gente vai ter o primeiro ciclo de 2024, né? Já com as melhorias identificadas no ciclo anterior, porque a ideia é essa, né? A gente vem sempre melhorando o processo. E a nossa expectativa é diminuir drasticamente o tempo de resposta, né? Porque o tempo de resposta para um cliente em uma empresa de serviço, ela é fundamental. Né? Então a gente faz todo esse trabalho. Então a área, ela é uma área de conformidade. Quando eu falei no início sobre a definição da minha posição, ela é ela é híbrida, né? Multidisciplinar, né? Então ela tem vezes é mais consultiva e eu diria que 80% mais consultiva, mas dependendo da frente é uma abordagem diferente, né? Dependendo da área, né? Mas a auditoria, que é uma área um pouco mais distante do negócio, digamos assim, também tem uma abordagem consultiva, né? Porque a auditoria acaba alimentando as outras áreas. Perfeito. Quando identifica uma inconformidade no processo e essa inconformidade é uma oportunidade, a auditoria endereça para a área de controles internos e riscos, que vai acionar a área, vai revisitar o documento, né, e vai redesenhar aquele processo. Né? Então, Perfeito. Essa integração é importante. Quando você tem essas áreas separadas, desconectadas, né, você onera demais as áreas de negócio, porque num período determinado, pelo gestor de auditoria, a área recebe uma visita da auditoria. Num outro período, ela recebe uma visita da área de compliance. No outro, ela recebe uma visita da área de riscos. E quando a gente olha para tudo isso, a gente está falando do mesmo processo. Tem uma visão sistêmica, né? Um que impacta o outro. Exatamente. Mas o que você me trouxe aqui, que me veio um insight muito interessante também, é que eu quero puxar agora o nosso tema que a gente mais gosta de falar, que é ética, né? Que assim, é o princípio que rege a 4H, e eu acho que na verdade é o princípio que rege a minha vida. Né? Eu acho que a gente começa de dentro para fora esses processos, mas existe uma coisa chamada transparência, que a gente ainda percebe que as empresas têm muita dificuldade de ter tanta transparência sobre os seus processos, etc., sobre dados, resultados, e a gente tem visto isso. Esse ano foi uma chuva de relatórios anuais sendo rejeitados pelos conselhos. Mas eu sinto, principalmente pelo que você está falando, que eu sinto que as pessoas vão tão by the book em relação não, a política é essa e tem que fazer, que eles perdem não tem essa coragem de assumir que vão fazer primeiro um processo investigativo, consultivo. Não, peraí, nós primeiro vamos fazer um processo consultivo para entender o porquê disso, né? Antes de falar assim, não pode ou não pode, né? Ao invés de ser sim ou não, preto ou branco, eu acho que tem muito pouca coragem, pelo que eu percebo, de assumir este lugar
de fazer um processo consultivo. Tá, temos aqui uma inconformidade. Vamos entender o que é essa inconformidade, qual o grau de risco dela, por que que ela está acontecendo e se a gente pode mudar. Sim. Porque normalmente não pode mudar. Né? A resposta já é essa, acabou, não mexe, e aí é o que você fala, né? Assim, acaba gerando muita barreira da área de negócios e com certeza também acaba deixando a empresa muito engessada em processos, aí tudo demora muito mais, né? Então, não sei se isso é um sentimento meu ou se isso é realmente uma realidade. É uma realidade. Eu tenho visto, né, e tenho conversado com colegas de profissão, algumas empresas, né, e aí isso vai variar de acordo com a cultura, né? O quanto aquela empresa ela vai permitir que a área de conformidade, né, para já abraçar todas as áreas de auditoria, riscos, compliance, as áreas de governança, o quanto a empresa vai permitir a atuação nessa área. Porque muitas vezes essas áreas existem, mas não têm a autonomia necessária. Temos profissionais altamente capacitados para desenvolver um trabalho excelente, mas a empresa acaba não comprando a ideia, não assumindo, vamos dizer assim, o risco, mas um risco importante, né? Vamos abrir as portas das áreas e vamos deixar os profissionais executarem as atividades, analisar, propor melhoria, né? E porque também muitas vezes as empresas elas acabam tendo receio em relação à maneira com que esse profissional vai abordar as áreas de negócio. Entendi. Né? Porque historicamente ainda tem aquela questão de os gestores, as áreas de negócio, a equipe ainda olhar as áreas de auditoria, de risco, como uma área fiscalizadora, pouco consultiva e mais detectiva, né? Então as pessoas acabam tendo receio. Né? E a diretoria, os acionistas, enfim, o diretor executivo, ele fica nesse dilema. Será que a gente, de fato, vai estabelecer aqui, agora, uma autonomia total para esse profissional, para essa área? Né? Então, tem muito essa questão desse receio, em função também do perfil do profissional. Então, assim, e aí eu sempre digo que o segredo está na abordagem. Né? Então, se o profissional ele tem esse olhar mais consultivo, uma abordagem mais consultiva, eu quero entender a causa raiz, né? E esse tipo de trabalho, ele dá trabalho. Né? Dá trabalho. Por quê? Porque a gente tem que entender os porquês. A gente tem que descer um pouco mais no detalhe. A gente passa, inclusive, pela necessidade de entender se aqueles profissionais têm o perfil para executar aquela atividade. Às vezes a gente se depara com a seguinte situação: um funcionário da área X que está executando uma série de atividades que é da área Y, mas ele está na área X e vice-versa. Né? Então, assim, mas isso a gente só consegue identificar se a gente conseguir trazer o auditado para o nosso lado. Perfeito. Ele precisa confiar no auditor. Né? Então, quando esse trabalho ele é implementado desta forma, a tendência é que, médio e longo prazo, a empresa começa a passar a entender, ou ela começa a enxergar que esse trabalho é necessário e que essa autonomia precisa ser dada. Então, passa muito pela questão do como
a área vai atuar dentro das áreas de negócio. Porque muitas vezes é aquela história, né? O remédio, né? A dosagem do remédio, ela é mais prejudicial, ela pode ser mais prejudicial do que a própria doença. Perfeito. Então, tem situações em que a gente não entra na área, Perfeito. né? A gente adota um outro plano. A situação é tão sensível, e aí a gente está falando de pessoas, processos e sistemas. Perfeito. É tão sensível que a gente tem que captar essa temperatura. E aí você, na verdade, como se você cercasse os riscos de uma outra forma, Exato. né? Mas vamos lá, a gente já estamos aqui com um papo super legal, mas vamos falar do que a gente mais gosta, que é de ética, né? Quer dizer, a segunda coisa que a gente mais gosta, a primeira é samba, a segunda é ética. E que, na verdade, esses acordos, eu gosto muito, eu acho que até te mandei, né, um vídeo da professora Maria Helena Rios, ela resume a ética em respeito, justiça e solidariedade. Uhum. Né? Você entender que você precisa respeitar o outro, ser justo, e ser justo às vezes não nos beneficia, mas a gente tem que ser justo, né? E ser solidário em relação ao que é a realidade, né? Eu acho que tem muito a ver com isso. E então eu adotei isso para mim, e sempre adotando também que às vezes a melhor decisão não é a que é melhor para mim, Isso aí. mas é a que é melhor para o todo. Perfeito. Não é? Porque aí a partir desse momento a gente começa a ter uma troca melhor. E quando a gente está falando de ESG, que nós estamos falando das questões ambientais também e das sociais também, a gente tem que começar a olhar para o mundo com esse olhar de o que é melhor para todos, Uhum. né? E o tomador de decisão, ele tem esse poder, Sim. né, de tomar a decisão que favorece a si mesmo. Mas a gente tem que entender que quando a gente toma uma decisão pensando na gente, não pensando no todo, a gente está criando um tiro que sai pela culatra. Uhum. Né? A gente está dando um tiro no nosso próprio pé, porque a gente está, na verdade, fazendo ao contrário. A gente Sem dúvida. está criando uma coisa negativa para a gente mesmo. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho do que você criou do seu canal no Instagram para falar sobre ética, né? O que te levou a isso e qual é essa mensagem que você quer trazer? Tá. Na verdade, eu criei recentemente, né, essa página, né? O nome dela é Ética Plena, né? E eu, inclusive, escolhi esse nome porque quando a gente fala de ética, né, a gente tem que falar de uma forma, a gente tem que considerar as atitudes que a gente considera como uma atitude correta, se ela de fato é uma atitude plenamente correta. Então, por esse motivo eu criei esse nome, né, Ética Plena. Né? E ao contrário do que as pessoas pensam, a ética ela pode sim ser desenvolvida, né? Ela pode ser desenvolvida. Nós, seres humanos, nós estamos aqui para evoluir, nós aprendemos a cada dia. Nós enfrentamos dilemas, né, no dia a dia que nos desafiam. Eles nos desafiam a todo momento, né? Então, a gente sempre acaba se deparando com situações em que a gente tem que tomar uma decisão, por menor que seja. E esse exercício a gente acaba fazendo sem perceber, né? Então, será que aquela atitude que eu tomei ontem, aquela resposta que eu dei, aquela decisão, aquela forma com que eu conduzi uma reunião, eu não poderia ter feito diferente? Será que eu consigo considerar em que naquele momento eu fui plenamente correto dentro do possível? E aí, obviamente, como você comentou, né? A minha atitude, a forma com que eu conduzi, eu também pensei no todo,
e não só em mim? Né? Então, e aí a criação dessa página, ela tem o propósito de falar de ética de uma maneira mais simples, mais didática, trazendo situações cotidianas, né, fugindo um pouco do mundo corporativo, Perfeito. trazendo situações mais do dia a dia das pessoas, para que as pessoas entendam de fato o que é ética, porque pode até causar um certo espanto, poxa, as pessoas, algumas pessoas, ou até a grande maioria, às vezes, não consegue definir o que é ética. O que é ética? As pessoas, elas sabem como ser ético, mas não o que é a ética, o conceito, né? Então, nada melhor do que trazer exemplos do dia a dia em determinada situação, né? Geralmente é isso, eu faço uma provocação, faço um post com uma imagem provocativa em determinada situação. O que você faria? Né? E aí trago para uma reflexão e coloco uma definição, uma explicação sobre o que seria mais correto dentro daquela determinada situação. Né? E assim, o mundo está precisando fazer essa reflexão, né? Porque a gente entrou num fluxo automático, né? E até porque estamos no mundo da automação e da velocidade, etc. Não, então, e muitas vezes assim, não, todo mundo faz, eu faço também. Uhum. Como se todo mundo faz é ser ético, e não é, né? Então, assim, não necessariamente. Pode ser que todo mundo esteja fazendo, por exemplo, jogar lixo na rua, né? Tem muita gente que joga, ele joga, eu também jogo. E eu falo isso muito, assim, não é porque o outro faz que você faz também. Você tem o poder de fazer diferente, Sim. né? E isso, eu acho que é um poder muito maior que as pessoas imaginam. Porque falam muito assim, as palavras inspiram, mas o exemplo arrasta. Uhum. Então, a gente consegue fazer essa virada de chave quando a gente começa a ser esse ponto de mutação e, né, e esse, tipo, a pedra no lago que começa a reverberar à nossa volta e as pessoas começam a agir de forma diferente porque elas percebem que elas estão num ambiente diferente com uma pessoa que está agindo diferente e elas ficam incomodadas se elas não forem assim. Sim. Né? Então, eu acho que esse movimento é super importante, é extremamente relevante para o cidadão comum mesmo, né? Só pelo fato de ser humano, pensante, parar e refletir sobre quem ele está sendo, Sim. o que ele está entregando para o mundo com a existência dele. Sem dúvida. Sem Então, dúvida. eu estou lá acompanhando, Que feliz, legal. curtindo, comentando e compartilhando também. Poxa, agradeço. Então, Márcio, eu adorei a nossa conversa. Eu acho que espero que tenha trazido muita luz, inspirado muito para essas pessoas que estão nesse lugar que você está, né, que sentam nessa cadeira e que às vezes têm uma missão, né? E aqueles que também ainda não pararam para refletir que às vezes não vai ser tirando dele da reta que ele vai resolver e ajudar a empresa, Sem dúvida. né? Porque tem isso daí, não, eu dou não, tiro o meu da reta e eu não me responsabilizo por isso. Quando, na verdade, no processo consultivo, você consegue encontrar outros caminhos, consegue gerar oportunidades, e consegue entender melhor os processos, Sem né? E dúvida. quando a gente entende, a gente consegue ter mais criatividade sobre isso, né? É muito mais fácil, né? É muito mais fácil. É muito mais fácil. Mais fácil. E também passa por uma reflexão necessária para as pessoas, que é entender que somos falhos. Isso. O primeiro Perfeito. exercício, o primeiro que a gente tem que fazer, né? Aliás, a conclusão que a gente tem que chegar, né, é que somos falhos. Perfeito. Ninguém é perfeito. É isso. Ninguém é perfeito, né? Ninguém é Ninguém. perfeito. Não. Então, partindo desse princípio que ninguém é perfeito, e que eu vou errar, eu vou ter comportamentos antiéticos. É.
eu vou acabar escorregando, né? Mas o mais importante é identificar e não repetir. Corrigir. E corrigir. Perfeito. Né? E é o processo evolutivo, né? E o profissional da área de compliance, de auditoria, ele precisa também internalizar, né, que ele é um agente de mudança, não só na organização, mas no mundo, né? O trabalho que um profissional desta área desenvolve, e ele precisa ter essa ciência, ele transforma vidas, né? Ele transforma pessoas. Perfeito. Somos agentes transformadores, né? É um trabalho que ultrapassa as 4 paredes da organização. Então a responsabilidade é muito grande. A gente transforma as pessoas, né? Quando a pessoa identifica, poxa, a gente faz muita palestra, muito treinamento. E se, quando a gente consegue atingir 3, 4 pessoas, que essas pessoas começam a refletir sobre os seus comportamentos e começam a tomar uma outra direção, essas pessoas multiplicam essa visão. E multiplicam internamente na empresa e externamente no sistema dela, familiar, os amigos, etc. E é isso. Esse eu acho que, na verdade, é o poder que toda organização, comunidade, etc. tem. Né? Então, eu acho que a gente tem que entender a responsabilidade que a gente tem quando a gente atrai, né, e começa a formar esses núcleos e essas comunidades, de ter esse papel, de realmente... E aí eu falo assim, sempre tem alguém que tem que dar o primeiro passo, né? Sem dúvida. E aí o primeiro passo sempre vem da parte da liderança, do centro, para ser o primeiro. Você não pode querer que o outro seja ético se você não está sendo ético com ele. É o exemplo, né? Você não tem a menor condição de exigir, de ter uma expectativa do outro se você não está fazendo. Né? Então, esse é o poder que a gente tem na mão. Márcio, obrigada por esse papo. Imagina, eu que agradeço. Foi uma delícia. Eu espero que vocês tenham gostado bastante e levem para a vida, porque é assim que a gente vai conseguir fazer esse poder transformador dentro e fora dos negócios. Sem dúvida. Muito obrigado, Ana. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Eita! Nossa, muito bom, muito bom. Ai, você vai ter trabalho para editar aí.